estando no fundo agora a pensar num processo de revisão, cerca de uma década, nós podemos pensar, se década em década formos de alguma forma revendo as especialidades, qual é, digamos, o caminho que estamos a traçar. Significa que voltamos sempre ao mesmo. A única forma de afirmação que temos é a afirmação da qualidade e da justificação de porque é que alguém que é psicólogo e que tem esta formação de base que nos identifica a todos, terá depois mais vantagem e maior facilidade em conseguir ser competente. A importância desta formação inicial, de ter-se muito bem consciente o que é o processo de especialização, da sua responsabilidade, deste processo contínuo. E creio que isto vai contribuir para aquilo que é o principal, um dos grandes objetivos das especialidades, que é a qualidade do serviço que nós prestamos. Não é? Mais e melhor tem que ser feito para que esta área possa crescer. A importância da disseminação do que é que estes profissionais fazem em função das competências centrais ou nucleares e transversais que os caracterizam. Na afirmação da psicologia dos psicólogos, independentemente das áreas de especialidade, é importante mantermos uma visão global e não esquecer, eu socorro muito esta metáfora, vemos a psicologia como uma árvore e, portanto, não nos tornarmos depois psicólogos ultra especialistas sem capacidade de visão de helicóptero. Boa tarde a todos, bem-vindos a este debate sobre as especialidades profissionais da Ordem dos Psicólogos Portugueses e vamos juntar aqui um fio condutor que nos fala sobre a história do percurso que foi já feito na Ordem dos Psicólogos sobre a perspectiva do desenvolvimento da profissão e da especialização e temos aqui elementos que representam precisamente o passado, o presente e o futuro. Portanto, não são elementos que representam só o passado, só o presente, só o futuro, são elementos que representam o passado, o presente e o futuro. E é com muito orgulho que aqui estou hoje, porque este tema em particular é um tema que me diz algo de uma forma mais aprofundada, que fez parte também daquilo que foi o meu percurso profissional enquanto psicóloga e o meu percurso também dentro da Ordem dos Psicólogos. E eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a quem fez parte deste projeto ainda prévio à criação das especialidades, muito particularmente ao David Neto, e peço desculpa, penso que todos compreenderão que eu faça este destaque, muito particularmente ao David Neto, pelo impulso que deu no âmbito dos grupos de trabalho prévios à criação da especialidade, pela forma inclusiva com que conseguiu desenvolver este trabalho em pequeno grupo, no sentido de refletirmos sobre o que era na altura o presente e aquilo que seria o futuro das especialidades. Acho que houve um grande caminho que foi feito e esse caminho começou precisamente com um debate que foi público, já naquela altura, com um trabalho em pequeno grupo que foi também um trabalho onde todos puderam participar e que teve depois um impacto muito significativo naquilo que veio a ser uma proposta que depois veio a ser aprovada em Assembleia de Representantes. É um dos temas e uma das áreas que poderá ser a mais complexa do ponto de vista do desenvolvimento da profissão e que por isso traz também mais reflexão, quer sobre a dimensão das próprias concepções, das próprias metodologias, dos pressupostos subjacentes à prática profissional, de tudo o que tem a ver com o percurso e o futuro da profissão, que nos coloca aqui em debate até comparativos entre aquilo que se passa num contexto nacional, europeu e num contexto de globalização, portanto esta dicotomia que não precisa de ser dicotomia, que nós tentamos que seja aqui um contínuo entre a especialização e a hiperespecialização e a necessidade também de nos vermos todos como psicólogos sem estarmos a compartimentar aquilo que é a psicologia e, portanto, tem aqui um papel de facto muito importante. Teve no passado a criação, há 6 anos atrás, e penso que esta data de 6 de dezembro não foi escolhida ao acaso, mas esta data que estamos aqui hoje a celebrar acontece, portanto, 6 anos depois da criação do primeiro regulamento das especialidades profissionais. E posso-vos dizer que houve também, dessa data para cá, um trabalho muito exaustivo das próprias equipas internas da Ordem, começando aqui
por um trabalho muito rigoroso, muito profissional, muito bem feito, porque na altura era a equipa de especialidades e acreditação e gerido aqui pela Ana Faria, que tenho muito gosto também que aqui esteja, que teve um papel também fundamental na operacionalização e na própria comunicação com todos os membros efetivos da Ordem, que foram muitos que contactaram este serviço, e também um papel de ligação muito importante a todos os psicólogos que fizeram parte das comissões técnicas de avaliação das especialidades, já desde há uns anos para cá, e que foi preciso também incluir e permitir deixarmos-nos influenciar por aquilo que era também a visão de pessoas, de psicólogos pares, mas que seriam externos à instituição, para trazer aqui também mais imparcialidade a todo este processo, porque é um processo complexo. Depois também queria agradecer o percurso que foi feito no mandato anterior com os presidentes do Conselho de Especialidades, neste caso o próprio David Neto, que foi presidente do Conselho de Especialidades de Clínica e Saúde, a Susana Monteiro de Psicologia de Trabalho Social e das Organizações, e o professor Leandro da Almeida, que está aqui representado pela Sofia Mendes, que na altura fazia parte também do Conselho de Especialidades e continua a fazer, e portanto dar-vos uma palavra também de gratidão por esse trabalho que foi feito. Eu penso que foi um trabalho, portanto, tendo em consideração que apanhamos os primeiros anos depois da criação do regulamento das especialidades, foi também, no fundo, quase que uma experiência piloto que sofreu também bastante daquilo que foi a controvérsia que possa ter gerado, do nível de exigência das necessidades das pessoas e de como é que isto se poderia afirmar naquilo que era a prática de trabalho das pessoas, e portanto tiveram aqui um papel fundamental, assim como também estão a ter atualmente os atuais presidentes do Conselho de Especialidades, o Miguel Ricu, que também está a conduzir agora este Conselho na área Clínica e Saúde, Marisa Carvalho, também minha colega já há alguns anos, que está a presidir ao Conselho de Especialidades de Educação, e o Jaime Ferreira da Silva, que está a presidir o Conselho de Especialidades de Psicologia Social e das Organizações. E queria-vos agradecer a todos pelo trabalho que fizeram e que continuam a fazer, e dizer-vos que vocês estão a ter um papel muito importante, quer no que diz respeito à informação que podem dar a quem beneficia dos serviços de psicologia e das nossas intervenções, portanto a todos os cidadãos, mas também a todos os nossos colegas psicólogos e psicólogas que estão no terreno, na prática profissional ou em contextos de investigação, enfim, todos os diferentes contextos em que estão, e também dizer-vos que vocês têm tido também um papel muito importante, inclusivamente na própria informação aos decisores políticos, e informação, clarificação, afirmação do papel da psicologia nesse âmbito. Também foi difícil todo este percurso que foi feito enquanto conselhos de especialidade, divididos entre tarefas mais administrativas e tarefas de cariz mais político. É um desafio muito grande para quem está a trabalhar nisto voluntariamente e dedica do seu tempo e esforço para conduzir estes conselhos, e portanto com isto terminava dizendo que estamos aqui neste debate também a celebrar tudo aquilo que já foi conquistado e a celebrar aquilo que nós ainda vamos conquistar. Estamos aqui num debate que permitirá com certeza boas reflexões para quem está do lado de lá e para quem tiver a oportunidade de assistir, até para poderem dar contributos ainda mais úteis por via da participação na consulta pública para a revisão aqui deste referencial. E termino agradecendo também à atual equipa que está a ser conduzida aqui pela Ana Sofia Nobre e que da área de excelência e sustentabilidade também está a dar aqui um input muito significativo no trabalho e neste trabalho também de já pensar o futuro e de revisão, e agradecer por fim também aqui ao meu colega Tiago Pereira, que tem estado a conduzir também esta área
tão importante. Também vos queria dizer que nós estamos a falar aqui num contexto nacional, mas também temos aqui uma referência a nível europeu, porque temos, de facto, ainda previamente à criação das especialidades, entramos nós na EFPA, na Federação Europeia de Associações de Psicologia, e começamos também já nessa altura no debate sobre a importância do Europsi e do processo de especialização a um nível mais europeu, e trouxemos também daí alguns inputs para este trabalho no âmbito das especialidades. Portanto, agradeço também à Ana Isabel Laje pelo trabalho que tem vindo a fazer de articulação no presente e à Teresa Espassandin, que o fazia no passado. Obrigada a todos, desejo-vos um bom debate, espero que seja participativo e, acima de tudo, e convido-vos a participar ativamente, dando os vossos contributos na participação na consulta pública. Bom, muito obrigado, Sofia, por estas palavras e por este início, enfim, auspicioso para aquilo que se quer enquanto debate hoje, mas enquanto debate ao longo dos próximos meses sobre esta matéria de enorme relevância. Como a Sofia mencionou e bem, hoje é uma data especial, hoje passam 6 anos das eleições que elegeram os primeiros colégios de especialidade, e é também um tempo, de certa forma, de alguma maturidade para olharmos para um processo de enorme complexidade e que acontece num período também de profunda transformação daquilo que é o nosso país e o nosso mundo. Se nós recuarmos ao dia 6 de dezembro de 2016 e se pensarmos o dia 6 de dezembro de 2022, nós encontramos um país e um mundo com desafios diferentes, que ultrapassaram ou estão a ultrapassar ou estão a vivenciar crises bastante significativas. Encontramos provavelmente um outro olhar sobre aquilo que é a nossa ciência, a nossa prática enquanto psicólogas e psicólogos, e isso também deve ser importar e deve informar aquilo que é este nosso debate que aqui teremos hoje, enquanto pontapé de saída para um debate mais alargado ao longo dos próximos meses. E sem mais delongas, eu gostava de começar, e se me permitirem, pelo David, porque o David está cá numa dupla condição, enquanto naturalmente ex-presidente do Conselho e primeiro presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde, mas também enquanto pessoa que merecia as suas funções numa direção, teve a responsabilidade de organizar, enfim, centenas de contributos vindos de consulta pública, de grupos de trabalho, de grupos de contacto com psicólogas e psicólogos, e de certa forma de organizar um conjunto muito significativo de informação e informar por essa via aquilo que foi a criação do primeiro regulamento de especialidades e o atual regulamento de especialidades. E olhando, enfim, com esta maturidade, não apenas dos 6 anos da eleição, mas um pouco mais até relativamente àquilo que foi o início do período de equiparação, como é que olhas para este momento e se sentes, ou como é que sentes que aquilo que foram princípios e objetivos mais estruturantes da criação das especialidades foram ou não foram sendo cumpridos? Obrigado, Tiago. Eu, antes de mais, gostava de agradecer o convite, agradecer à Ordem e agradecer-te a ti o convite, e é um gosto estar aqui a lembrar e a celebrar esse processo, e dá-me muito prazer que, de alguma maneira, o processo de criação das ordens foi um processo que envolveu muitas mãos e muitas colaborações. Foi um processo faseado com grupos de trabalho e vários momentos de participação dos membros, e portanto é um processo a muitas mãos, no fundo. E acho muito interessante, digamos, que comecem este processo de revisão da mesma forma, e acho que de alguma maneira é algo que me agrada bastante. Aquilo que nos motivou, no fundo, inicialmente, se calhar começava por aqui, para pensar um bocadinho na criação das especialidades, foi um bocadinho o reconhecimento que as especialidades tinham um papel importante naquilo que seria o desenvolvimento profissional de áreas específicas, no fundo, seja por promover digamos, a formação em determinadas áreas, seja por promover, digamos, o desenvolvimento profissional através de atividades como a supervisão, seja pelo simples facto de se criar, digamos, ou se reforçar, digamos, identidades dentro da psicologia,
que de alguma maneira já existiam, mas que viam de alguma forma essas identidades reconhecidas no contexto da ordem. E isso sempre foi reconhecido ou pensado como sendo bastante importante. Em oposição, ou por contraponto, nós sempre tivemos receio de um processo de especialização poder levar de alguma forma a uma fragmentação ou a uma polarização da profissão. Nós conhecemos alguns exemplos na Europa de casos em que a criação de especialidades levou à criação de identidades que, por sua vez, eram quase que mais importantes do que a própria identidade enquanto psicólogo ou psicóloga, no fundo, e nós sempre procurámos, aliás, o nosso lema naquela altura era pensar em 3 especialidades numa só psicologia, no fundo. E, portanto, a ideia era ver a psicologia naquelas especialidades e não propriamente criar psicologias novas no processo de criação das especialidades. Nós, para além daquilo que foi o processo de participação pública dos psicólogos, fizemos uma pesquisa daquilo que existia a nível europeu, no fundo, e também aquilo que se passava no contexto da academia, e fomos constatando alguns padrões, no fundo, naquilo que era o entendimento das especialidades da psicologia, mas ao mesmo tempo uma multiplicidade de desenhos de especialidades na Europa que de alguma maneira traduzem que, em parte, não existe uma estrutura natural de especialidades em psicologia, no fundo. E isso obrigou-nos a pensar nas especialidades, eu diria que numa perspectiva algo conservadora, no sentido de não avançar com 100.000 especialidades, mas pensar naquelas que de alguma forma correspondiam, digamos, a identidades que estavam estabelecidas, digamos, e que de alguma maneira esse reconhecimento iria reforçar essas mesmas áreas. A nível do próprio processo, e se calhar algumas reflexões que eu possa tirar do processo de participação, foi um dos processos de participação pública no contexto da ordem, até àquele momento, dos mais participados. Foi algo que despertou bastante interesse dos psicólogos. Nós recebemos centenas de propostas. Eu diria que, se calhar, olhando um bocadinho para trás e pensando um bocadinho nessas propostas, de certa forma elas refletiam, de uma forma que eu acho que é natural, os interesses de grupos particulares, ou seja, nós recebemos literalmente dezenas de propostas de especialidades avançadas ou de áreas que de alguma maneira deviam ser reconhecidas no contexto das especialidades. E, portanto, o esforço dos grupos de trabalho envolvidos foi sempre um esforço de ver um bocadinho the bigger picture, digamos, ou seja, ter uma espécie de visão de helicóptero e ver em que sentido em que se poderia criar, digamos, as especialidades da psicologia de uma forma que fosse coerente e não propriamente uma manta de retalhos, digamos, sentada em interesses particulares. E eu diria que este processo foi um processo que foi sendo gradual e que eu acho que de alguma maneira permanece sempre incompleto, portanto eu acho interessante, digamos, este momento de reflexão agora, mas eu diria que, digamos, este esforço de tentar arranjar uma solução que fosse equilibrada foi conseguido na altura, e eu, portanto, faço um balanço positivo daquilo que foi o trabalho até aqui. Muito bem, obrigado, David. Já voltamos a ti. Perguntava agora ao Miguel, porque gostava de ouvir também acerca de um ponto que foi aqui tocado e que sei que é particularmente relevante também para a reflexão que fazes sobre aquilo que é a prática da psicologia e, enfim, até da própria ciência, que tem a ver com a ideia da identidade e da forma como a identidade deve ser preservada num processo de especialização e de especialização e desenvolvimento contínuo. Olhando para estes primeiros quase 7 anos de candidaturas às especialidades, como é que vês a forma como este desenvolvimento profissional contínuo e a especialização das psicólogas e dos psicólogos tem influenciado aquilo que é a identidade da profissão e aquilo que é a resposta que vai ser dada, particularmente na clínica e na saúde? Obrigado, Tiago. Antes de mais, boa tarde a todos, não é? E agradeço também aqui o convite, ainda que seja difícil, evidentemente, esta posição de falar depois do David, mas e acho que ele tem
naturalmente, contributos muito mais válidos que os meus para, naturalmente, fazer esta reflexão em contínuo. Seja como for, eu acho que é uma resposta que ainda não temos, não é? No sentido em que as dificuldades que temos ao nível dessa identidade e os desafios que se colocam passam exatamente por aí, quando falamos das especialidades, de perceber o que é que, e como dizia o David há pouco, a propósito da ideia de não nos perdermos em várias atividades e fugirmos da psicologia, o que é que todos temos em comum. Okay? E é fácil dizer, temos a psicologia em comum, mas o que é isso, ter a psicologia em comum? E acho que esse é um desafio que ainda não conseguimos cumprir e que temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Eu acho que isso é muito aquilo que o futuro nos deve reservar e nos deve preocupar, é conseguirmos de facto perceber qual é o tronco comum que nós temos todos enquanto psicólogos, não é? Que é para, de alguma forma, a partir daí, então, desenvolvermos aquilo que são as nossas competências enquanto especialistas das diferentes áreas, que resultam, evidentemente, da formação que vamos fazendo em determinado sentido, das experiências profissionais que vamos vivendo nesse mesmo sentido. E que, evidentemente, espelha depois aquilo que é a cada vez maior diversidade dos campos de atuação da psicologia. Isso percebemos, não é? Aliás, fazendo um bocadinho a ponte para aquilo que dizias no início, não é? Deste mundo diferente em que vamos cavalgando hoje, de 2016 para aqui, é impressionante. De facto, quando tu disseste isso, eu fiz de repente um flashback e um pensamento sobre isso e de repente vemos muitas diferenças, não é? Não só no mundo, com certeza, e não nos compete agora refletir sobre isso, mas sobre a psicologia, a prática da psicologia em Portugal, não é? Com certeza também na Europa e no mundo, mas referindo-nos agora àquilo que é o nosso contexto, onde evidentemente percebemos que o aparecimento em primeiro lugar da organização de base da psicologia trouxe um contributo fantástico à psicologia portuguesa e que claramente a colocou, não é? Eu diria já nem tanto ao nível, mas até à frente de muitas dos países, não é? Com quem naturalmente vamos colaborando e vamos percebendo isso por aquilo que é a nossa colaboração nos diversos grupos internacionais, não é? Mas depois também nesta questão, evidentemente, desta explosão que de alguma forma soubemos aproveitar em função daquilo que foram os acontecimentos do mundo, que naturalmente vieram mostrar aquilo que era a importância do que íamos dizendo e aquilo que era o significado do desenvolvimento da ciência psicológica e, portanto, inerentemente depois da profissão. Eu lembro-me, não é, de que as minhas primeiras reflexões, eu fazia muito estas questões e dizia assim, já alguma vez pensaram porque é que a ciência psicológica é tão reconhecida, as pessoas querem isto, sempre coisa, e a profissão é tão pouco reconhecida e tão mal paga, e estamos em tão poucos sítios, o que é que faltará aqui? Eu dizia, era para olharmos para dentro, não era para culparmos ninguém e percebermos o que é que não andávamos a fazer bem. E de facto acho que este processo das especialidades, que eu acho que começou muito por uma necessidade que vinha sobretudo daquilo que era a importância de mostrarmos também aos membros e aos psicólogos e de formalizar um bocadinho isso da necessidade de continuidade da nossa formação e daquilo que era o ganho de experiência e, portanto, uma motivação, vamos dizer, não é nesse sentido, e foi sempre esse o espírito de base daquilo que era a criação de especialidades, pelo menos no contexto da psicologia, mais do que uma necessidade, evidentemente, de destacar áreas ou torná-las diferentes, não é? Se fôssemos por aí, não é? Agora já nem sei quantas divisões tem a APA, mas deve ter mais do que tinha antes, e sabemos que são mais de meia centena. E, portanto, mais do que isso, é precisamente, não é, mostrar um caminho que é fundamental que nós, enquanto psicólogos, possamos percorrer no sentido de nos tornarmos, de facto, capazes de fazer aquilo a que nos propomos, não é? E de sermos melhores nisso e de cumprirmos com o pressuposto central das nossas atividades, que é sermos profissionais da excelência, não é? E acho que o caminho das especialidades é esse, não é? Porque E essa responsabilidade aumenta à medida que o impacto da profissão também vai aumentando na sociedade, porque cada vez menos as pessoas têm tolerância para que haja mais práticas, para que haja falhas, não é? Para que recorram a um profissional e de repente não tenham uma resposta que no mínimo seja competente e capaz em função disso mesmo. E, portanto, é um caminho que nós temos que reforçar, eu não tenho dúvidas nenhumas, sempre neste pressuposto e neste espírito de
de ser um caminho que nos mostra que o nosso caminho de formação não termina quando cumprimos e somos membros efetivos da Ordem, evidentemente, isso é central e essencial, mas que é um caminho que tem que ter continuidade, não é? Evidentemente até para além da especialidade, e por isso depois isso nos pode abrir até aqui outras portas de pensarmos em competências disto e daquilo, que de alguma forma, não é, faça com que nós psicólogos percebamos que temos sempre, não é, metas a atingir também naquilo que é o nosso caminho profissional e que nos sintamos motivados nesse sentido e que nos obrigue cada vez mais também a trabalharmos enquanto grupo, enquanto profissão, enquanto classe profissional, que eu acho que isso é central para reforçar, evidentemente, a tal qualidade que almejamos. Já lá vamos ao futuro e eu depois vou pegar nisso, mas agora queria ir à Sofia, enfim, que está aqui como a outra Sofia, a Sofia Ramalho disse, também de certa forma em representação do professor Leandro Almeida, que também teve um papel aqui muito importante, mas que não pode estar hoje connosco. Mas a Sofia, enfim, que eu conheço o trabalho dela desde há muitos anos, estudaste muito aquilo que eram as práticas das psicólogas e dos psicólogos, particularmente em contexto escolar, que é um contexto bastante importante daquilo que é a especialidade em Psicologia da Educação, e eu, enfim, do ponto de vista conceptual, assisti ao longo destes últimos 6, 7 anos a transformações bastante significativas daquilo que é essa prática. Eu gostava que refletisse um pouco sobre qual é que é o papel que a especialidade também pode ter nesse processo de transformação conceptual e naquilo que é esta ideia da excelência das práticas que o Miguel aqui trazia e que é tão relevante para a nossa profissão. Muito boa noite. Muito obrigada, Tiago e a Ordem, pelo convite e, como mencionaram, estou aqui em representação, nunca no lugar do professor Leandro de Almeida, marco incontornável da nossa história, desta especialidade, e uma pessoa que partilhou sempre com uma enorme generosidade, e a minha presença disso é aqui reflexo a gestão das atividades do Colégio de Especialidade. Agradeço a questão, é uma questão que em muito está ligada ao meu conhecimento e prática profissional. E, efetivamente, se pensarmos no conceito de especialidade como algo que é caracterizado por um corpo científico específico, uma competência profissional específica e um conjunto de atitudes profissionais, eu diria que a Ordem dos Psicólogos, através da criação da especialidade da Psicologia da Educação, contribuiu muito para a afirmação da profissão neste contexto e nesta especialidade em específico. Nós temos assistido a um crescimento que é incomparável, não é? Na psicologia, no contexto educativo, por contraste a outros setores. Hoje temos cerca de 1.700 psicólogos em contexto escolar, estamos cada vez mais conscientes daquilo que é a necessidade do investimento nos psicólogos e na especialidade da psicologia da educação, numa perspectiva de educação ao longo da vida, e por isso o crescimento do número de psicólogos em contexto universitário e contextos de educação não formal, e todo o trabalho por parte não só do professor Leandro Almeida e dos colegas que nos acompanharam ao longo destes tempos, ajudaram a posicionar a psicologia no quadro das políticas educativas, na discussão das medidas que foram tomadas ao longo dos anos do ponto de vista da promoção do sucesso escolar, da inclusão, a criação do selo Escola Saudavelmente, que estabeleceu aqui uma política e uma visão concreta para aquilo que pode ser o exercício da psicologia escolar, a contribuição através, nomeadamente, do referencial, ou depois mais tarde mencionadas, não é, como orientações para a psicologia nas escolas, e ao longo deste tempo nós temos visto o colégio e a especialidade a contribuir para uma maior clarificação do que é que deve ser o conhecimento que caracteriza o exercício da psicologia em contexto educativo, aquilo que são as competências esperadas e que depois, no fundo, acabam por, em certa medida, distinguir a psicologia da educação por referência a outras especialidades e, sobretudo, um conjunto de atitudes profissionais, não é, que são esperadas por parte dos psicólogos que atuam no contexto da educação, que são distintivas. Não sendo esta... E eu compreendo este esforço de percebermos, sobretudo, e isto é fundamental, que é o que é transversal e que competências, que áreas de conhecimento é que nós não podemos abrir mão quando falamos da formação de psicólogos.
mas depois, efetivamente, é preciso reconhecer-se que existem distinções entre as diferentes especialidades da psicologia e do ponto de vista, eu diria que a psicologia da educação, através do colégio e de todas as ações que vão sendo realizadas, seja a nível mais micro, pelo reconhecimento individual dos especialistas, mas também a um nível mais macro, influenciando tomadas de decisão, políticas, desenho de políticas educativas, avaliação de políticas educativas, contribui para o facto da psicologia da educação ser hoje a segunda maior especialidade e ser uma especialidade que tem toda a perspectiva de crescer. Bem, obrigado, Sofia. Também já voltaremos a esse tópico. Vou agora à Marisa, atual presidente deste Conselho de Especialidade, Psicologia da Educação, e se calhar pegava mesmo naquilo que a Sofia acabou agora de dizer. De facto, é a segunda maior especialidade. Nós temos mais ou menos 2.100, creio que 2.114, o número, se não for exato, é próximo desse, especialistas em Psicologia da Educação em Portugal, mas ao mesmo tempo assistimos àquilo que a Sofia também mencionou, que é, se recuarmos apenas os 6 anos que nós estamos aqui a tratar relativamente às eleições até à data de hoje, provavelmente o crescimento do número de psicólogas e psicólogos nas escolas é à volta de 1.000, que será mais ou menos todos os que nós temos no SNS, ou seja, cresceu nas escolas o mesmo número que nós temos no SNS, apenas em alguns anos. E isto, de certa forma, pode, enfim, influenciar aquilo que é a especialidade, numa perspectiva de que a especialidade é a Psicologia da Educação e os contextos educativos são mais amplos do que o contexto escolar. Qual é que é a tua visão para a forma como este crescimento pode influenciar aquilo que é o conceito de especialidade de Psicologia da Educação? Obrigada, muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto de estar aqui. Obrigada pela questão, obrigada aos restantes colegas já também pelos contributos dados e certamente também aqueles que virão. De facto, a Sofia já referiu um pouco isto, esta questão do aumento substancial, significativo de psicólogos, em particular nas escolas, e isto certamente terá aqui reflexos, quer do ponto de vista das especialidades avançadas que de alguma forma estão aqui no chapéu da Psicologia da Educação, quer do ponto de vista da reflexão daquelas que temos atualmente, quer do ponto de vista da sua reformulação ou revisão no futuro. Quer neste sentido de pensarmos as especialidades também em relação com os diferentes contextos, ainda que sejam coisas distintas, não é? E este talvez seja um elemento importante a refletir agora até a propósito das especialidades, porque por vezes parece acontecer aqui alguma confusão entre aquilo que é a especialidade e aquilo que é o contexto em que os diferentes psicólogos exercem a sua profissão. E, portanto, temos também que pensar, do ponto de vista das especialidades, como estabelecer esta relação e em que medida é que os contextos presidem ou influenciam também a constituição de especialidades específicas ou, por outro lado, devem também ser capazes, aqui numa lógica mais de identidade única, articular-se e apresentar-se numa perspectiva interdisciplinar, sobretudo para responder a problemas e a desafios que vamos encontrando ao longo da vida e na sociedade. Portanto, isto para dizer que a entrada e o aumento do número de psicólogos no contexto da Psicologia da Educação, e em particular nas escolas, me parece que traz aqui desafios. Desafios do ponto de vista da especialidade da Psicologia da Educação, suas especialidades avançadas, mas também numa perspectiva mais macro, quando pensamos as outras especialidades. E agora distanciando aqui um bocadinho do contexto. Por outro lado, eu gostava também aqui de assinalar uma questão que tem de algum modo alguma relação com esta questão que abordaste agora, Tiago, e que me parece que é importante também nesta reflexão que vamos fazer, numa perspectiva de passado com impacto, ou numa linha de continuidade com aquilo que será o futuro. E que tem a ver com o impacto também das especialidades, e em particular isto também é notório no que diz respeito à Psicologia da Educação, naquilo que é a própria organização da formação inicial. Já tocamos aqui um pouco a formação contínua dos psicólogos, e isto é evidente, e depois podemos retomar este assunto, sobretudo do ponto de vista da qualidade, que eu creio que as especialidades
esforçaram as diferentes instituições a apresentar, em termos das suas ações de formação, sobretudo contínua, mas também me parece que a presença das diferentes especialidades, e no caso da educação isto parece-me ser visível, as instituições responsáveis pela formação inicial, portanto as universidades, também têm feito alguma reflexão, umas vezes mais espontânea, internamente provocada, outras vezes provocada por instituições externas que regulam e que avaliam os próprios cursos de psicologia. E, portanto, eu acho que aqui este é outro contributo da existência destas especialidades e que pode também ser um ponto importante a refletirmos agora neste processo, pensando o futuro. Portanto, não esquecer que, embora seja uma especialidade profissional, tem um impacto não só para o que segue enfim, ao início da entrada na profissão, mas tem também um impacto no modo como nós preparamos os psicólogos muito antes de chegarem a essa especialidade. Muito bem, Marisa. Eu pego exatamente nas tuas palavras também, mas numa expressão que utilizaram, enfim, numa conversa comigo há pouco tempo, para fazer uma questão à Susana. Há pouco tempo, a Susana, ex-presidente do Conselho de Especialidade de Trabalho Social e das Organizações, bem-vinda, Susana. Há algum tempo, um colega dizia-me que a área social da psicologia era pouco balizada, um pouco à volta disto, das questões da formação inicial e da formação contínua, e eu gostava de começar, enfim, por te perguntar isto, ou seja, tu conheceste esta área antes das especialidades, aliás, conheceste esta área até antes da ordem, não é? Porque nós estamos a assinalar o ano, enfim, o ano de 2016 como o ano das eleições dos colégios, mas apenas 6 anos antes foram as primeiras eleições da ordem, portanto nós estamos aqui em ciclos de 6 anos, as primeiras eleições foram em 2010, as eleições dos colégios foram em 2016 e nós estamos em 2022 e, portanto, tudo isto ainda é pouco tempo, do meu ponto de vista, mas enfim, é uma interpretação minha, mas tu conheceste estas duas realidades e queria-te perguntar um pouco sobre como é que sentes que a criação da especialidade e o nome da especialidade veio trazer algumas balizas à área mais social. Boa noite. Cumprimentar primeiro só todos os presentes e congratular a Ordem por este debate, por esta iniciativa e poder também expressar desde já um duplo agradecimento por irem buscar um bocadinho aqui do passado ou daquilo que possa ter sido o nosso testemunho e lembrar, como referias, houve um voto de confiança, portanto, quando nos elegeram na altura de 2016, portanto, para iniciar mandato em 2017 e poder também expressar esse agradecimento a quem confiou que fôssemos de facto aqui trilhar um caminho que eu vejo como uma maratona. As especialidades não são um sprint que se faça com alguma resistência física e que está terminado. É efetivamente algo para o qual temos que nos ir preparando, treinando e depois com a ideia firme de que é um percurso longo a ser trilhado. No caso da psicologia social, ou até mais em específico nas organizações, em termos de designação, portanto, não me vou pronunciar, porque tem a ver também com o que nós sabemos em termos do modelo europeu e das designações da APA. Há pouco também se falava da questão da identidade do psicólogo, e esse eu acho que essa é uma fragilidade naquilo que remete, no nosso contexto português, para muitos dos psicólogos que estão em contexto organizacional. E em termos de números, se eu não estou em erro, dos psicólogos membros efetivos, ou dos psicólogos, portanto, incluindo até os colegas que estão em estado em ano júnior, nós temos cerca de 5% especialistas na área geral de psicologia social do trabalho e das organizações. E certamente que nós seremos, em Portugal, muito mais do que os 1000 especialistas que estão nesta área. Portanto, há aqui obstáculos ou algumas adversidades. Uma delas, creio que remete muito para a ideia de que na psicologia social ou na psicologia organizacional é algo tão lato, tão amplo, tão abrangente, que não tem necessariamente que ser psicólogo para poder estar a trabalhar como gestor ou diretor de recursos humanos. O que
e numa linguagem, digamos, mais otimista, dando depois certamente o que será aqui o segundo momento em termos do futuro, perceber o que é que também por parte da Ordem se poderá fazer para corrigir aqui essas crenças erróneas, porque efetivamente na psicologia do trabalho social e das organizações temos depois as especialidades avançadas do coaching psicológico, da saúde ocupacional e da psicologia comunitária, que é a especialidade avançada que tem mais especialistas que a própria área geral. E é a única situação em que ocorre. Portanto, há aqui efetivamente um caminho que já foi trilhado, não foi a meia maratona, mas quase, mas ainda a continuar a fazer mais para que os números possam melhorar. E os números a melhorar não têm a ver aqui com heurísticas ou com questões apenas estatísticas, mas efetivamente ser especialista, e há pouco também se referia, é muito o reconhecimento do mérito e da competência dos profissionais. Um psicólogo com 15, 20 anos de carreira será um profissional diferente do que pouco tempo depois de ter terminado o ensino superior ou nos seus 5 primeiros anos de experiência profissional. O nosso trabalho, a nossa experiência profissional acumulada numa perspectiva de brio, de rigor e de grande identidade enquanto psicólogo, pode ter esse marco, esse selo, esse cartão de apresentação com o reconhecimento da ordem profissional em termos das especialidades. Há depois aspectos, fragilidades em todas estas áreas, avançadas ou gerais. O coaching psicológico, também sabemos que em Portugal, o coaching psicológico é dos psicólogos, mas há muitos profissionais que exercem coaching e não são psicólogos e, portanto, aqui outros aspectos que ao longo também dos anos em que estive mais de perto a colaborar neste Conselho de Especialidade, eram aqui questões que nos preocupavam, que tentávamos responder de forma devida e também, só para terminar, fizemos numa abordagem de proximidade, num trabalho muito paralelo com as delegações regionais, as Norte, Centro, Sul e as das Ilhas, em termos de ir ao terreno, estar com colegas de contextos comunitária, de contextos empresariais, e o que agora estamos a trocar de impressões entre nós, fazer in loco nos trabalhos ou nos locais de trabalho reais daquilo que muitos dos nossos colegas por onde passam, e nessa tentativa de esclarecimento, de disseminação, de passar aqui uma informação correta, ponderada e objetiva do valor que é ser-se psicólogo do trabalho ou social das organizações e o valor acrescido de ter essa especialidade reconhecida. Obrigado, Susana. Já me vou agora a si, o atual Presidente do Conselho de Especialidade de Trabalho Social e das Organizações. Também, não tinha muitos anos antes, mas também conheceu a psicologia antes da ordem e depois antes das especialidades e, enfim, a sua atividade profissional é muito dedicada às áreas do trabalho e das organizações e, portanto, áreas que têm esta questão que a Susana levantava, que durante muito tempo se comunicavam como uma não necessidade de estar na ordem ou esta componente. Recentemente nós no Congresso da Ordem ouvimos o Sr. Secretário de Estado do Trabalho anunciar que está a ser feito um caminho para basicamente se consolidar aquilo que é a figura do psicólogo do trabalho, inclusivamente na legislação. Esse é um caminho de mudança também muito significativo que nós temos assistido na nossa sociedade, e o que eu quero perguntar é até que ponto sente que as especialidades também contribuíram para isso e que, inclusivamente, aquilo que o David dizia na abordagem inicial, que a matriz daquilo que foram as especialidades avançadas também tiveram em algumas áreas uma dimensão, de certa forma, de afirmação daquelas áreas como áreas da psicologia, como, enfim, o exemplo do coaching psicológico é com certeza um deles, que são áreas, de certa forma, mais pequenas em termos de especialidade avançada, mas que dão um contributo de afirmação do papel e da relevância do papel da psicóloga e do psicólogo. E, portanto, queria ouvi-lo um pouco sobre isto. Muito bem. Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar os meus colegas e agradecer também à Ordem esta iniciativa e esta oportunidade.
Da minha experiência já longa de mais de 30 anos como psicólogo de organizações, eu tenho assistido a uma evolução radical da afirmação da psicologia. Eu diria que neste momento há mais território nas organizações a pretenderem contratar psicólogos do que muitas vezes psicólogos conscientes dessa oportunidade. E, portanto, a sensação que me dá, assim de uma forma mais poética ou literária, é que há um Eldorado profissional que está apetente por psicólogos e os psicólogos ainda não estão a ver aí as oportunidades existentes. Uma das vantagens que eu vejo no nosso curso, eu poderia representar a nossa profissão como uma árvore, em que os ramos serão as especialidades, e, portanto, concordo com o que já foi dito, nomeadamente pela minha colega, a nossa colega Susana, que isto é uma maratona, ou provavelmente uma ultramaratona, a afirmação da psicologia e a sua sofisticação ao longo do tempo. E, portanto, esta ultramaratona será perpétua, à medida que as sociedades forem evoluindo e se forem transformando, novas necessidades surgirão. E eu vejo muito a psicologia como um soft power entre economia e política. E, portanto, para nós, como especialistas do comportamento humano, nós temos aqui um papel fulcral que ajuda a tornar a economia menos dura e a política menos insensível. Precisamente porque as pessoas são a razão e o centro da nossa existência enquanto profissionais. No conceito de especialidade de Psicologia do Trabalho Social e das Organizações, nós temos efetivamente aqui uma banda larga de intervenções dos psicólogos. Focando, e para responder à sua pergunta, focando na questão das organizações, eu diria que houve se quisermos, uma debilidade de origem. Há 30 anos atrás, o grosso da formação dos psicólogos e da mensagem que era transmitida nas faculdades orientava-os muito para a área educativa e para a área clínica, e as organizações eram assim uma espécie de remanescência de parente pobre. Com a evolução da economia, com a sofisticação da economia, do tecido empresarial, cada vez um número crescente de decisores começou a perceber a importância que a intervenção dos psicólogos tem nas organizações, precisamente como soft power entre os chamados recursos humanos, que é uma expressão que entrou em voga, que eu não aprecio particularmente, em suma, as pessoas, e os decisores empresariais, que também são pessoas. E se no seio das organizações há profissionais bem treinados para conseguirem compreender a dialética dessas interações, as necessidades de um lado e do outro, somos precisamente nós. E neste momento, em que em tempos pós-pandémicos há duas buzzwords, ou seja, dois conceitos, dois termos que se estão a viralizar, por um lado, the Great Resignation, portanto, fruto da pandemia, do isolamento, do confinamento, o número substancial de pessoas nas economias mais ricas optaram por se despedir, por quererem mudar de vida. E outra dificuldade crescente para decisores e líderes empresariais, que é como presidir ao concerto de 4 gerações que estão neste momento nas organizações. Os baby boomers, da qual eu faço parte, orgulhosamente, a geração X, os millennials e a geração Z. Não é fácil orquestrar este concerto. E está a surgir uma nova buzzword, que este ano se começou a viralizar, que é quiet quitting. Ou seja, o número substancial de pessoas nas organizações está a optar por fazer aquilo que precisa necessariamente fazer, porque há outras dimensões de vida que devem ser estimuladas e cuidadas. E pensando no tecido empresarial português, e ainda nos maus hábitos que temos de haver uma hora para começar a trabalhar e em muitas organizações não haver uma hora para parar, em que o teletrabalho acrescentou aqui uma variável de dificuldade, porque deixou de haver uma parede a separar os dois mundos, o mundo profissional do mundo pessoal, nós temos aqui efetivamente matéria substantiva para ajudarmos os líderes e os gestores empresariais a modificarem algumas das suas políticas de gestão de pessoas, precisamente porque captar e atrair talento está a ser cada vez mais difícil. Em sociedades demograficamente enfraquecidas como a nossa, este problema escala. E, portanto, eu diria que temos efetivamente um Eldorado de oportunidades que as organizações apresentam aos psicólogos e que, em seio de ordem dos psicólogos e comunicando para a classe, há necessidade de nós transmitirmos, por um lado, esta necessidade e, por outro lado,
a percepção de valor que a profissão de psicólogo está a ter no seio das organizações, em muitos domínios: formação, seleção, coaching, saúde ocupacional, estudos, desenvolvimento de talento. Portanto, há aqui uma gama bastante ampla de oportunidades que, na realidade, poderão ser mercados muito interessantes para o desenvolvimento dos profissionais da psicologia, para a sua afirmação e, consequentemente, também para um exercício profissional digno. Uma área bastante valorizada, e eu, enfim, fazia esta transição e volto agora ao David. Aliás, eu nesta segunda ronda, talvez o que eu gostasse de vos propor é que fizéssemos uma ronda por área, ou seja, as duas pessoas da área poderem comentar um pouco, mas se calhar vinha aqui a área da clínica e da saúde, para pensar um pouco onde estamos e agora tentarmos projetar para o futuro. Nós temos hoje cerca de 40% das psicólogas e dos psicólogos são especialistas, 39% para ser mais específico. Temos uma crescente valorização daquilo que são as especialidades, isso vê-se em algumas componentes, vê-se, por exemplo, na questão de haver um crescimento de concursos, de pedidos de psicólogas e psicólogos que remetem para a dimensão das especialidades, e vê-se, por exemplo, em pequenas alterações que estão a acontecer, nomeadamente por uma seguradora que muito recentemente fez uma atualização do seu valor pago aos seus prestadores e que já diferencia aquilo que é o valor pago a um prestador psicólogo ou psicóloga não especialista daquilo que é o valor de uma psicóloga ou de um psicólogo especialista, aliás, num trabalho que a Ordem também tem desenvolvido e que pretende também tentar que aconteça com a ADSE exatamente na mesma medida como aconteceu agora com essa seguradora. E, portanto, há uma crescente valorização daquilo que é o processo de especialização. Mas, ao mesmo tempo, as especialidades, quando foram criadas, tinham este objetivo, de facto, de não tornar exclusivos os atos. Nessa perspectiva e numa perspectiva de continuidade desta valorização, como é que nós podemos olhar para o futuro e particularmente nesta área mais da área clínica e da saúde? Eu acho que a manutenção desse princípio é importante naquela lógica que estávamos a falar há pouco de serem especialidades da psicologia e não subpsicologias, no fundo. E, portanto, a especialidade deve ser o reconhecimento do ato e não propriamente a separação da atividade dos psicólogos e a restrição da atividade dos psicólogos. Isso foi algo que foi importante na altura. Eu se calhar pegava um bocadinho naquilo que era a expressão da Susana, porque eu acho que ajuda-nos a ter uma visão um bocadinho de helicóptero sobre o processo, no fundo. Se nós pensarmos neste processo como uma maratona, não é? Nós podemos imaginar que daqui a 100 anos vão continuar a existir especialidades de psicologia. E estando, no fundo, agora a pensar num processo de revisão, cerca de uma década, nós podemos pensar, se década em década formos, de alguma forma, revendo as especialidades, qual é, digamos, o caminho que estamos a traçar. E eu acho que esta visão de helicóptero dá-nos um bocadinho uma descentração daquilo que são as áreas particulares, que é onde a maior parte da discussão se coloca, entre a área A ou a área B, e pensar um bocadinho o que é que define ou o que é que caracteriza cada uma das áreas. Eu achei interessante há pouco a Marisa falar da distinção entre aquilo que é uma área que é definida por um contexto ou por uma intervenção, não é? Esta era uma das tensões que havia quando pensávamos nas especialidades. O que é uma área de especialidade? É uma área mais ampla ou é uma micro-especialização, no fundo? Este pensar um bocadinho de helicóptero, digamos, e pensar um bocadinho quais são os princípios que norteiam as especialidades, pode ir, de alguma maneira, ajudando a criar um processo de especialização que é coerente entre as várias áreas da psicologia. Eu diria que a área clínica, até pelo maior número de profissionais, é aquela em que se calhar já existe uma maior história de alguma subespecialização, no fundo. E, portanto, comparando com outras áreas educacional ou organizações, eu acho que há ritmos diferentes e momentos diferentes da aplicação da psicologia nestes contextos. Mas, no fundo, esta partilha de experiências pode ser enriquecedora, quer no sentido de áreas que possam estar um bocadinho menos desenvolvidas crescerem, quer no sentido de nós, na clínica, não nos esquecermos que o ser humano tem uma dimensão social, tem uma dimensão educacional, está inserido numa organização, e pensar clinicamente é também pensar tendo em conta a psicologia da educação, a psicologia social, etc. E, portanto, este cruzamento de áreas
eu acho que é bastante importante e, portanto, mais do que afirmarmos a nossa distintividade, é pensarmos um bocadinho como é que a nossa distintividade permite diálogos novos e interessantes, no fundo. E se pensarmos em termos do futuro das especialidades, eu acho que isso era algo que devia ser preservado para daqui a 100 anos. Ok, também te gostava de ouvir sobre isto, Miguel, mas não resisto só a fazer um pequeno comentário a esta ideia também, porque ainda não falamos ao longo deste debate destes cruzamentos e dos diferentes caminhos que trazem as pessoas à mesma especialidade muitas vezes. E isso também foi um princípio das nossas especialidades e acho que é um princípio relevante para aquilo que é a nossa profissão e aquilo que é a história que temos enquanto psicólogas e psicólogos. Sim, absolutamente, e que nos traz aquilo que dizia o David, do tronco comum e daquilo que significa ser psicólogo e daquilo que é o objetivo da intervenção psicológica, qualquer que seja a área onde ela se aplique, porque isso depois tem muito a ver com pedidos e com, evidentemente, também contextos, não é? Mas, sobretudo, eu acho com pedidos. Eu acredito, e no fundo, e esta acho que é sempre uma mensagem que temos que passar para fora, e também eu pego outra vez naquela ideia que se falava a propósito das organizações e a propósito de se achar que às vezes não é preciso ser psicólogo para isto ou para aquilo, não é? E que traz duas dificuldades. E que não acontece só nas organizações, na clínica acontece cada vez mais em muitas áreas, e isso que eu tenho dito, é o resultado também daquilo que é o sucesso da ciência psicológica e da intervenção psicológica, é que haja naturalmente, não é, pessoas no mercado que tentem pegar nesse sucesso e evidentemente tentar replicá-lo, não é, a partir de determinadas técnicas ou intervenções que de alguma forma possam tentar clonar um bocadinho aquilo que fazemos. Não é? Portanto, isto existe, e o que significa que voltamos sempre ao mesmo. A única forma de afirmação que temos é a afirmação da qualidade e da justificação de porque é que alguém que é psicólogo e que tem esta formação de base que nos identifica a todos, terá depois mais vantagem e maior facilidade em conseguir ser competente, porque isto trata-se de ser competente. Não é? Supostamente um psicólogo, e voltando um bocadinho àquela tua questão inicial que fazias ao David, não é? Quer dizer, começam a pagar de forma diferente e portanto isto não nos pode levar de repente a termos que ser todos especialistas disto para podermos ser reconhecidos. A questão não passa rigorosamente por aí. Passa por, evidentemente, nós primeiro valorizarmos estas competências centrais e conseguirmos transmitir muito bem, não é? Porque é que é tão importante, não é, ser psicólogo em termos genéricos, para depois então cada um assumir aquilo que é a responsabilidade da sua competência. Eu poderei trabalhar em qualquer área da psicologia do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático tenho que ser consciente daquilo que posso ou não posso fazer, aquilo que sei ou não sei fazer do ponto de vista da minha competência. Evidentemente outras pessoas aqui e ali podem ter essa noção e pegar na especialidade para procurarem um psicólogo desta ou daquela forma, com estas ou aquelas competências, mas é isto que nos tem que identificar, e este nosso modelo de especialidade amplo, não é? Com as especialidades avançadas, e que de facto eu acho, e falávamos sobre isso, e eu concordo muito com esta ideia de pensarmos naquilo que são as competências, é criarmos perfis. Não é? Que cada psicólogo vai tendo o seu perfil e aquilo que, no fundo, decorre da sua própria história pessoal e daquilo que é a sua formação, e que, evidentemente, traz vantagem, porque traz uma coisa que o mercado pede muito, que é flexibilidade. E, portanto, muito mais do que, evidentemente, estarmos a pensar que isto nos vai levar à criação de outras profissões ou atividades, não é? Colocadas no ponto da especialidade. Eu acho que isto nos pode trazer, e pensando no futuro, é colocarmos em que nós sejamos psicólogos cada vez mais flexíveis naquilo que são, e identitários em relação também àquilo que é o nosso percurso e as nossas competências, que possam naturalmente ajudar nestas e naquelas dimensões. E isto é que eu acho que deve ser o caminho, não é? E que, de alguma forma, sempre, volto ao mesmo, não é? Com aquelas competências centrais que nos identificam e que é fundamental que não nos percamos delas. Não é? Porque é isso que, evidentemente, nos traz a distinção e, sobretudo, nos dá a competência para conseguirmos depois, naturalmente, desempenhar essas atividades nas nossas áreas que depois, no fundo, identificam cada um. Muito bem. Agora, passava às pessoas da educação, permitam-me dizer desta forma simplista, à psicologia da educação, e gostava de,
enfim, há pouco falamos das transformações, não apenas em termos de números, mas conceptuais também. Há uma questão central na psicologia da educação e que tem que ver com uma especialidade avançada cujo nome está, permitam-me dizer desta forma, datado, eu diria. Se calhar, se nós regressarmos a 2013 e ao momento mais ou menos 2014, onde começou a ser discutida a criação da especialidade, as necessidades educativas especiais era um conceito que se utilizavam, hoje é um conceito que já não se utiliza exatamente da mesma forma, e também gostava de vos ouvir refletir um pouco sobre isto, mas gostava também de pegar numa componente que o Miguel acabou agora de dizer, centrada nas competências centrais, para falar também de uma atividade central que eu acho que a educação é um bom exemplo e que tem que ver com os processos de intervisão que muitas colegas e muitos colegas acabam por desenvolver, no sentido de poderem ter acesso a este processo tão importante para o desenvolvimento profissional, mas também para o autocuidado naturalmente. E dessa forma também vos ajudar, de certa forma, a refletir, ou a nos ajudarem a refletir, peço desculpa, sobre aquilo que, desse ponto de vista, também pode valorizar para o futuro a dimensão do desenvolvimento profissional nesta área. Bastante estimulante a questão. Então, depois de ouvir o David e o Miguel, algo parece ser transversal. Nós estamos a falar de especialidades, no entanto, é claro para nós que nós temos de reforçar a formação de base, não é? Definir estas competências nucleares, transversais, a todos os psicólogos, para construir a formação seguinte. Isto é uma reflexão que tem-se repetido. Depois, algo que me parece também bastante importante, que é nesta formação de base, todos os psicólogos terem um conhecimento substancial do que é que são as diferentes áreas de especialidade, sejam gerais, sejam avançadas, porque só através desse conhecimento mínimo é que eu, enquanto psicólogo, me posso definir e também posso optar e posso perceber de forma consciente, porque isto também é algo que é bastante interessante, nós não podemos ser especialistas em tudo ao mesmo tempo. Portanto, temos de reconhecer que com o tempo de vida da ciência psicológica, cada vez que nós corremos para nos tornar especialistas numa determinada área, nós rapidamente ficamos desatualizados noutra. Portanto, mais uma vez, a importância desta formação inicial, de ter-se muito bem consciente o que é o processo de especialização, da sua responsabilidade, deste processo contínuo, não é? Que é moroso, que pode ter diferentes trajetórias, lá está, diferentes ramos, todos os psicólogos vão fazer uma trajetória diferente, mas de nós estarmos conscientes, não é, do que é que são as diferentes especialidades, o que é que as caracterizam, onde começa a minha competência de atuação, onde é que é o meu limite. Pronto, isto será certamente algo que podemos levar, como é que se pode fazer esta reflexão montante, também de forma a que os futuros psicólogos se tornem mais receptivos ao processo de especialização, não é? E percebam a sua relevância. E certamente que também tornar as especialidades mais relevantes não implica só afirmá-las internamente, é preciso afirmá-las publicamente, não é? Não basta, acho que alguns números mostram que não basta, não é suficiente criar uma especialidade, é preciso depois afirmá-la junto do público, promovê-la junto do público, de forma a que se procurem psicólogos especialistas, não é? Porque depois é para os psicólogos realmente também depois sentirem se reforçados neste processo de especialização. Efetivamente, vamos pensar aqui que a educação e o ensino dos próprios psicólogos, e por isso a psicologia da educação, mais uma vez, pode dar contributos, parece ser muito importante. Na psicologia da educação em particular, nós temos alguns dados que nos mostram que o processo de intervisão é algo que já é natural e já está nos serviços de psicologia, seja em contexto escolar, seja no ensino superior, e efetivamente, e aqui falo do desconhecimento de outras áreas, e corrijam-me se estiver enganada, nós podemos olhar para aquilo que já se faz na psicologia da educação para, de alguma forma, identificar aquilo que são boas práticas que já estão em curso e reconhecer e até mesmo melhorar processos que depois podem ser, de alguma forma, transferidos para outros contextos e outras especialidades.
Falando de futuro e não sendo diretamente onde a questão se dirige, eu também gostava de lançar aqui uma reflexão. Nós, o início do mote das especialidades era diferentes especialidades, uma só psicologia, não é? Estávamos a falar aqui do contexto e eu também lanço aqui esta reflexão, se não será tempo de pensarmos que no mesmo contexto podem estar presentes e deveriam estar presentes múltiplas especialidades, reconhecendo esta limitação, não é? Do ser humano, de estar atualizado em termos de competência e de atuação profissional. E nós, por exemplo, a educação é um contexto que é muito permeável à entrada de profissionais de outras especialidades. E sem qualquer reserva a isso, desde que lá está, haja o conhecimento científico, a competência profissional e a atitude profissional esperada hoje, de acordo com os modelos da psicologia da educação. Mas, por exemplo, pergunto-me se não fará sentido começar também a mostrar o que é que são as mais-valias da presença de psicólogos especialistas da educação, por exemplo, nos contextos de clínica e de saúde. Ou, por outro lado, em que medida é que a especialidade da psicologia da educação pode ser relevante nos contextos da organização e da empresa social, ou seja, cada vez mais, e reforçando aqui a ideia tanto de Miguel como do David, parece-me que também a evolução do próprio processo de especialidades passa por mostrar como é que as especialidades podem trabalhar mais em conjunto e de forma colaborativa, ajudando a produzir conhecimento, a produzir serviços, a produzir mais respostas mais eficientes e eficazes. Se calhar vamos passar a falar em equipas multidisciplinares, não é? Neste caso, multiespecialidades de psicólogos. Obrigado, Sofia. Elisa? Bem, partindo um bocadinho também, só complementando aqui este tópico, mas depois entrando mais na questão na outra questão que colocaste a propósito da especialidade avançada das necessidades educativas especiais, reforçar também aqui esta ideia que cruza um pouco alguns dos contributos que já foram sendo dados, da necessidade também, em particular no contexto da educação, eventualmente noutros contextos também, que conheço menos, enfim, sermos capazes de desenvolver, sobretudo, práticas colaborativas, não é? De interação. E, portanto, até indo um pouco ao que o Miguel dizia, temos diferentes perfis, eventualmente nos mesmos contextos, diferentes psicólogos com diferentes perfis, e isto implica o reconhecimento daquilo que são os nossos limites, as nossas limitações, mas também as nossas competências, e a partir daí pensarmos a intervenção e a resposta aos desafios que nos vão sendo colocados a partir de uma lógica sobretudo colaborativa, interdisciplinar, se assim quisermos dizer. Portanto, aqui práticas relevantes que destacaste em particular a intervisão e a Sofia já aqui também deixou esta ideia de que no contexto da educação a intervisão tende a ser uma prática bastante utilizada pelos colegas psicólogos e também é um bom exemplo de uma prática colaborativa que pode depois facilitar este trabalho de complementaridade e a nossa capacidade para, enfim, neste contexto de complementaridade, encaminhar e articular com outros colegas, quer internamente no contexto onde estamos, quer para outros contextos. Acho que esta é uma reflexão também importante que decorre das especialidades, da competência, do perfil de competências de cada um de nós e do modo como temos que aceitar também estes limites e limitações e como é que depois, a partir daí, atuamos. E creio que isto vai contribuir para aquilo que é o principal, um dos grandes objetivos das especialidades, que é a qualidade do serviço que nós prestamos, não é? Entrando aqui na outra questão, na questão da especialidade avançada das necessidades educativas especiais, esta que à partida poderia parecer uma questão simples, centrada, talvez numa mudança de nomenclatura, do ponto de vista do Conselho de Especialidades, não nos parece que seja assim uma questão tão simples. Em primeiro lugar, porque estamos aqui focados numa dimensão muito específica, num problema muito específico, que hoje não é o único que se coloca no contexto educativo. E, portanto, temos aqui que pensar em várias questões associadas a esta especialidade avançada. Por um lado, queremos manter aqui, enfim, um perfil associado a uma especialidade que decorre do conjunto de competências, comportamentos, ações, que traduzem o que até então eram as necessidades educativas especiais, mudando-lhe o nome, a nomenclatura, aproximando, enfim, de nomenclaturas mais atuais e adequadas ao nosso contexto.
Vamos querer transformar esta especialidade olhando para aquilo que são hoje, aquilo que é hoje a diversidade dos contextos e, portanto, das diferentes populações com que atuamos nos contextos educativos, e aí temos que repensar não só do ponto de vista da nomenclatura, mas do perfil de competências. E isto leva a uma outra questão, que é, estamos a falar de uma especialidade avançada, estamos a falar de diferentes especialidades avançadas, e com que critérios é que nós vamos determinar enfim, as especialidades avançadas associadas à psicologia da educação. Portanto, esta é apenas para lançar de facto o debate, procurando deixar aqui em evidência que não é uma questão simples, parece-nos muito uma questão bastante complexa, esta reflexão em torno de uma especialidade avançada concreta, que é a especialidade de necessidades educativas especiais, e que vai precisar necessariamente de alterações. A este propósito ainda, e pensando nas especialidades avançadas no âmbito da psicologia da educação, nos parece que também as especialidades que temos deste momento deixam a descoberto um conjunto de perfis que são também importantes e são também tradução daquilo que é a ação de muitos colegas no âmbito da psicologia da educação. Não quer isto dizer que vamos ter que multiplicar especialidades avançadas. Quer isto dizer, talvez, que temos que fazer essa reflexão. A Sofia já levantou há pouco, por exemplo, a ideia enfim, da área de intervenção dos psicólogos em serviços no ensino superior, serviços de psicologia no ensino superior. É um contexto importante também a refletir-se, não é? Bom, apenas ideias e reflexões. Não, apenas ideias e essencialmente uma demonstração muito clara de que não é um debate simples, de facto é um debate bastante complexo, e se multiplicarmos depois este mini debate sobre este tema em específico por as dezenas ou centenas de debates que vamos ter sobre vários pontos, complexifica muito o processo, e é um ótimo exemplo de porque é que de facto não existem soluções simples para problemas complexos. Aliás, e só dar mais uma nota, porque o Miguel no início do debate falou das divisões da APA. Mesmo as divisões da APA têm um crescimento acentuado, mas estabilizaram, ou seja, também aí não se optou por um crescimento contínuo, numa linha contínua de crescimento, e isso é importante também do ponto de vista da reflexão sobre a ideia da fragmentação, que também aqui se falou. Mas agora gostava de ir ao trabalho social e às organizações. O Jaime há pouco mencionou esta ideia das psicólogas e dos psicólogos como enfim, agentes de mudança nas organizações, e mudança no sentido, obviamente, também da produtividade, mas muito centrado também naquilo que é a saúde e o bem-estar das pessoas, e ao mesmo tempo, creio que há hoje uma associação muito mais clara, até no interior da profissão, de que aquilo que são desafios que se colocam aos indivíduos e problemas que se colocam aos indivíduos são muito formados a partir de desafios societais muito complexos, e, portanto, há um papel cada vez maior também da nossa ciência e da nossa prática naquilo que são os grandes desafios societais, como são a pobreza ou outros que são grandes determinantes daquilo que são problemas. E, olhando um bocadinho para estas duas ideias, como é que perspectivam a evolução do conceito de especialidade e daquilo que é uma especialização em trabalho social e das organizações? Se calhar vou retomar alguns dos aspectos que mencionei atrás, e lembrar também, antes disso até lembrar os esforços que a Ordem tem feito com o que remete, ou nos trabalhos que remete para o reconhecimento da figura do psicólogo ocupacional na própria medicina do trabalho. Portanto, na especialidade que temos de saúde ocupacional, haver efetivamente o psicólogo do trabalho, independentemente da especialidade, é estar incluído nas equipas de medicina do trabalho, e é mais um entre os vários feitos, ou pelo menos esforços até agora da Ordem, com aquilo que ajuda também a regulamentar e direcionar os nossos passos. Nesta área, pelo menos dita a história até agora, nestes curtos anos, em Portugal, é muito o trabalho, ou que na percepção dos próprios psicólogos que estão no terreno, é muito o trabalho social, o trabalho comunitário, que então merece ter aqui esta preocupação com o reconhecimento das especialidades.
como há pouco também se dizia, nós sabemos que serão mais profissionais das organizações, na própria saúde ocupacional, tem vindo a dar alguns passos efetivamente largos nesse sentido, do próprio coaching psicológico, e por isso mais e melhor tem que ser feito para que esta área possa crescer. E não me refiro aos números necessariamente, só termos mais especialistas nesta área em si, mas como também a Sofia referiu, a importância da disseminação do que é que estes profissionais fazem em função das competências centrais ou nucleares e transversais que os caracterizam, e porque é que é benéfico para um indivíduo ou uma entidade, uma empresa, recorrer a este tipo de profissionais, tendo em vista um objetivo ou alguns objetivos em concreto. Mais informação em termos gerais da sociedade, mas depois também o ponto de partida, e corroboro as palavras da Sofia, parte da academia. Não é? Temos ainda alguns docentes do ensino superior nos cursos de psicologia, e se calhar falando aqui mais em particular das organizações, que são só docentes, não são psicólogos, não estão inscritos na ordem. E quando é o contrário, e também tivemos essa experiência com colegas que foram passando pelo Conselho Consultivo deste Conselho de Especialidade e que defendem afincadamente nas suas aulas a importância dos alunos, após terminarem a sua formação, darem os passos exigentes que são, mas de entrarem na ordem, realizarem o estágio ou o ano profissional júnior e contribuírem desse modo para a identidade do psicólogo. Nas organizações, na área social, há aqui um ponto de partida, efetivamente, em termos da academia. Portanto, sem esquecer essa relevância, perceber que aquilo que se faz a posteriori vem de um determinado berço, vem de um determinado ponto de partida, e tentando aí rentabilizar e cruzar melhor estas sinergias que poderão efetivamente defender, espelhar de forma devida aquilo que é a mais-valia de um psicólogo do trabalho social e das organizações. Há quase 40 anos, um professor meu da faculdade que tinha estado nos Estados Unidos dizia-me que ser psicólogo nos Estados Unidos tinha um estatuto social elevado. E, portanto, isso encorajou-me. Foi algo que ficou ao longo do tempo. Confesso-vos que nunca pensei que no decurso da minha carreira eu pudesse ver a afirmação da psicologia acontecer como está a acontecer. E, portanto, para mim, que sou um realista positivo, isto são boas notícias. O que é que me parece que é muito importante continuar a ser feito? Isto é, de facto, uma ultramaratona perpétua em matéria de afirmação da psicologia e de consolidação das especialidades. Não multiplicar ao ponto de acontecer o que eu às vezes penso que já aconteceu em medicina, que é a medicina aos bocadinhos. E, portanto, temos um problema no ombro e, de repente, temos que ir a 3 especialistas diferentes. Portanto, eu acho que nós devemos traduzir em aprendizagem as profissões que já existem há mais tempo do que a nossa, e a nossa vai a caminho de 150 anos, e, portanto, aí acho que na afirmação da psicologia dos psicólogos, independentemente das áreas de especialidade, é importante mantermos uma visão global e não esquecer, eu socorro muito esta metáfora, vemos a psicologia como uma árvore, e, portanto, não nos tornarmos depois psicólogos ultra especialistas sem capacidade de visão de helicóptero. Para quem trabalha, quer na parte comunitária, quer na parte social, quer na parte das organizações, é importante termos uma visão global e uma abertura mental para trabalho e equipa. Se trabalhamos em organizações, temos que aprender economias, falar a mesma linguagem de quem tem, à partida, poder natural para decidir nesse contexto, de forma a sermos percebidos como parceiros, como pares, e vermos a afirmação da psicologia em contexto organizacional a 2 níveis. Numa primeira parte da carreira, numa perspectiva mais técnica, e, portanto, da afirmação da intervenção da psicologia, das suas ferramentas de avaliação, desenvolvendo muito 2 conceitos que me parecem capitais: produção de valor e diferenciação. O que é que diferencia um psicólogo
de um técnico de recursos humanos, por exemplo, em contexto organizacional. Depois há outro domínio, e há já nossos colegas a afirmarem-se nesse domínio, que é o da liderança das organizações. E, portanto, agora fala-se muito no Chief Happiness Officer, portanto, o responsável máximo pela felicidade nas organizações. Um termo mais fancy, mas que na realidade traduz as necessidades, a trend, e perdoem-me todos estes anglicismos, a tendência do momento. E, portanto, do diretor de pessoal, em 30 anos, passámos para o diretor de recursos humanos, para o diretor de gestão de pessoas, e agora temos o Chief Happiness Officer e outras designações que vão surgir. E este diálogo interativo, na minha perspectiva, é fundamental. Nós somos observadores sociais, somos especialistas de comportamento e temos o dever de manter uma visão de helicóptero que nos permita captar quais são as tendências de afirmação, o que é que está a acontecer no mercado, e não ficarmos fechados numa torre de marfim com concepções herméticas, e felizmente não é o caso, ou demasiado académicas sem esta ligação ao mercado. Pessoalmente, não gosto muito de andar a fazer compras, mas volta e meia vou de propósito a centros comerciais só para observar. Como é que as pessoas se vestem, como é que as pessoas se abraçam, o que é que têm. Porque aquilo diz muito. Diz muito sobre necessidades atuais, mas também necessidades emergentes em termos de alguns excessos ou alguns déficits. Por exemplo, vivemos uma época de excesso de entretenimento digital e déficit de foco de atenção, que na realidade se vão traduzir em necessidades para as quais nós podemos acrescentar valor. Portanto, para sintetizar, mantemos uma visão global, mantemos também um pensamento multidisciplinar, não ficarmos só fechados na psicologia, procurarmos saber um pouco de sociologia, de economia, de política, de modo que consigamos entender a complexidade dos tempos atuais e, desta forma, refletirmos individualmente e em conjunto sobre processos, métodos, conceitos, instrumentos de intervenção e, sobretudo, foco em soluções e em produção de valor. Se fizermos isso, a psicologia continuará a afirmar-se e eu já estou a pensar na geração seguinte. E a aproximar-se daquilo que são os desafios e as necessidades das pessoas. É um ótimo mote para irmos para a ronda final, que na verdade é um minuto final, e que não tem grande questão. A perspectiva é que possam, enfim, no minuto mais ou menos, refletir um pouco sobre, enfim, desafios, dúvidas, receios que tenham relativamente a este processo. E podes começar tu, David. Um minuto é uma grande pressão. Pode ser um minuto e meio. Vocês estavam a falar, eu gostei muito de ouvir já aquela ideia da visão de helicóptero, e vocês estavam a falar há pouco das especialidades da APA, e eu acho que há um aspecto distintivo nas nossas especialidades, é que elas são especialidades profissionais, não é? As especialidades das APAs podem ser dezenas, porque na realidade são grupos de interesse e áreas mais, digamos, científicas, e portanto os meus votos à ordem é que continue este processo de revisão e de repensar nas especialidades naquilo que é uma lógica de em prol dos profissionais que são psicólogos e psicólogas, e é importante continuar a construir instrumentos, digamos, que permitam essa afirmação sem perderem a identidade core, que é a identidade de nós enquanto psicólogos. Miguel? A ordem é a mesma, não é? Muito bem, eu pego nos votos do David e digo-lhe que ele vai ter que estar envolvido, portanto a partir daí evidentemente os votos são mais do que desejos, não é? Eu tenho sempre dificuldade nas conclusões, até porque isto é um processo que não se conclui, que se está de alguma forma a continuar e sobretudo a abrir agora neste processo de revisão. Eu acho que todas as oportunidades para refletirmos são importantes e são boas, e acho que isso é que é fundamental. Eu acho que o grande objetivo, e sempre foi a forma como eu olhei para a Ordem, e portanto que olho também para o Conselho de Especialidade, é ajudar as pessoas a identificar, não é, melhor aquilo que nós fazemos e aquilo que é a nossa profissão. Chamo-lhe sempre a identificação externa da psicologia, não é? E, portanto, nesse sentido, eu acho que tudo o que fazemos e a forma como temos que pensar qualquer revisão é a melhor forma de conseguirmos transmitir aos decisores, às pessoas que trabalham no direito, às pessoas que trabalham na educação, às pessoas que trabalham em qualquer área da sociedade, o que é que nós podemos acrescentar e o que é que, naturalmente, eles podem esperar de nós
não é? E quais são as competências que nós lhes podemos trazer. E, portanto, acho que é esta a reflexão que todos temos que fazer em conjunto, no sentido de conseguirmos, de facto, contribuir para uma maior literacia das pessoas e da sociedade sobre aquilo que é a psicologia. Eu sou péssima, não é? Em conclusões, isso especialmente em falar um minuto. Mas complementando, eu diria que um dos maiores nossos desafios é de tornar o processo de especialização adequado à realidade do nosso país. A APA é sempre um referencial incontornável. Nós temos referenciais europeus que se calhar são mais comedidos, não é? Nomeadamente o da EFPA. E uma das minhas grandes preocupações relativamente ao processo de especialidade é tornar os processos de especialização o mais democrático possível. Temos de pensar no que é que são os custos da formação associados aos processos de especialização, o que é que isto representa, portanto, considerar as circunstâncias económicas da nossa profissão no nosso contexto. Portanto, se vamos trabalhar especialização, temos de garantir que os processos de formação ao longo da vida são verdadeiramente democráticos e de qualidade, e fazer o mesmo com os processos de desenvolvimento profissional continuado, ou seja, democratizar o acesso à intervisão e à supervisão, e tornando o desenvolvimento profissional dos psicólogos viável, sustentável, e sobretudo que se traduza na qualidade do serviço prestado em qualquer um dos contextos e circunstâncias. E este processo ser igualmente exigente para as várias especialidades, porque também isso lança uma mensagem. Não é mais difícil ser-se especialista numas áreas do que outras. Todas são igualmente complexas. Bom, trazia talvez para aqui dois conceitos que me são muito caros do ponto de vista da psicologia da educação e que têm a ver com o conceito de inclusão, que de alguma forma já teve aqui subjacente algumas reflexões, mas também de pertença, sobretudo numa perspectiva de convocar para este processo de revisão do regulamento a participação de todos os colegas. E aqui, quando digo isto, obviamente que depende de cada um de nós, esta participação, mas também depende, e por isso comecei dizendo que trazendo para aqui o conceito de inclusão e de pertença, que é necessário criar aqui talvez oportunidades para que todos os colegas possam efetivamente participar, não é? E olhando também nesta perspectiva inclusiva para aqueles colegas que podem estar em mais desvantagem ou em mais dificuldade para poder participar. E estava a pensar, por exemplo, nas dificuldades mais relacionadas com questões geográficas, por exemplo, e aqui temos vários meios que certamente serão mobilizados para podermos chegar a todos, mas também para tentarmos de alguma forma chegar a múltiplos contextos, nomeadamente aqueles que estão menos representados nas atuais especialidades e que também precisam de ser ouvidos, também em diferentes momentos, por exemplo, do seu percurso e da sua carreira. Portanto, também aqui ouvir especialistas e não especialistas, não é? Eu diria que era esta a palavra final que eu gostaria de deixar, numa perspectiva de inclusão e de sentido de pertença a uma comunidade, que somos nós psicólogos, a ideia da participação, por um lado, por autodeterminação, mas também por criação de oportunidades e de incentivos da nossa ordem para esta participação. Subscrevo o que já foi referido. Acrescentava, ou pelo menos lembrava também os esforços da ordem na georreferenciação dos psicólogos e dos especialistas, também uma forma de se darem a conhecer. Pegando aqui, sobretudo na sugestão da Sofia, da agilização dentro daquilo que é viável e execuível para as candidaturas, os conselhos de especialidade fazem muito mais do que essa depois avaliação das candidaturas e atribuir ou não a especialidade. Na tal abordagem de proximidade que há pouco referi, desejar-vos também os votos de sucesso
para a maratona da qual estarão a fazer parte e depois das futuras gerações, para se cumprir os objetivos e as ideias de base que as especialidades na nossa ordem trouxeram desde o primeiro dia. Bom, no minuto, se nós daqui a 100 anos continuarmos a dizer, a seguir ao nosso nome, psicólogo especialista em, eu acho que estamos a cumprir este desígnio, que é mantermos a visão de helicóptero, não tornarmos as especialidades majorantes relativamente ao conhecimento de base de suporte. Relativamente à construção deste devir, eu acho que é importante continuarmos este diálogo interativo entre quem exerce psicologia, quem compra serviços de psicologia, quem pensa sobre a psicologia, seja na vertente profissional, seja na vertente associativa da ordem. Portanto, um diálogo completamente interativo. Sem esquecer que liderar globalmente bem implica, inevitavelmente, desagradar também. Portanto, vai ser impossível, do meu ponto de vista, nós agradarmos a toda a gente e, portanto, não se podem criar todas as especialidades ao mesmo tempo. Eu aconselho a contenção na criação de novas especialidades. Acho que deve ser um processo conservador, precisamente para evitarmos os riscos da atomização, que possam conduzir a uma subalternização da psicologia como tronco da árvore e para uma majoração das especialidades. Acho que isso não deve acontecer, deve ser o contrário. Afirmamos como psicólogos e psicólogas especialistas em. Obrigado. Obrigado, Jaime. Obrigado, Susana, Marisa, Sofia, Miguel, David. Obrigado a todas e a todos. Deixem-me terminar só a dar nota de como é que este processo vai ser organizado muito rapidamente. O que foram definidas foram 5 fases para o processo de revisão do Regulamento das Especialidades. Esta primeira onde estamos, a que chamamos potenciar, basicamente uma fase de reunião de um conjunto de informação que permita uma fotografia do momento atual e daquilo que foi, de facto, este processo histórico que nos trouxe até aqui, e este debate é muito informativo do meu ponto de vista deste momento. Seguir-se-á uma segunda fase que nós chamamos de expandir, é uma fase de contacto com psicólogas e psicólogos em sessões presenciais, em sessões online, mas também de abertura de um processo de recolha de contributos mais diversificado e que tentará ser bastante inclusivo do ponto de vista de recolhermos um conjunto significativo de contributos. Seguir-se-á uma terceira fase, que nós chamamos uma fase de amadurecimento, e a ideia é que se crie um grupo de trabalho que possa colaborar muito diretamente com os conselhos de especialidade, no sentido de reunir o conjunto de informação e apresentar aquilo que será uma primeira proposta de revisão do regulamento de especialidades, que numa fase seguinte, a quarta fase, que nós chamamos de sustentar, possa permitir um processo de consulta pública e de participação também da direção, já informado para aquilo que é o primeiro draft daquilo que venha a ser a revisão. Será com base então nessa consulta pública que se terminará o processo, que seguirá todos os passos, nomeadamente de contributos também do Conselho de Ética e do Conselho Judicional, que estão previstos até do ponto de vista regulamentar, e que será levado à Assembleia de Representantes, e que, se aprovado e se enfim, também aprovado pela tutela, será então publicado na fase 5, que chamamos de transformar. É um processo que está estimado durar um pouco mais de um ano, até esta fase 5, mas que procurará assentar em muitas das coisas que trouxeram aqui, nomeadamente o respeito pela história e por aquilo que foram princípios de criação das especialidades, por aquilo que é a ideia dos princípios democráticos de acesso às especialidades e daquilo que também deve informar a ação política da ordem para também procurar que essas oportunidades existam nos locais de trabalho, um processo muito inclusivo que procurará permitir a todas e a todos esse contributo e que toque não apenas as especialistas e os especialistas, mas também quem está a construir um caminho nesse processo, mas também aquilo que é pedido hoje pelas organizações e pelo mercado do ponto de vista da valorização profissional. E, portanto, tudo isso, de certa forma, informou a construção do processo, e nós esperemos estar à altura de poder cumpri-lo do ponto de vista dos princípios. Para isso, além de vocês que estão aqui a dar a cara, enfim, existirá uma outra equipa que não dá tanta cara, mas que é uma equipa importantíssima, que já o era no passado e já foi aqui mencionada, a Ana, que está ali a abanar o seu pezinho, mas também a Sofia e toda a sua equipa, que darão um contributo absolutamente fundamental
e que, enfim, só não estão aqui a dar a cara porque não estão, porque poderiam perfeitamente aqui estar. Agradeço-vos a todas e a todos terem estado aqui connosco hoje e acho que foi uma boa maneira de começarmos este processo. Muito obrigado.